Vocês já ouviram muita gente... Oi? Vocês já ouviram muita gente sendo chamada de idólatra? Já ouviram muita gente sendo chamada de orgulhosa, orgulhoso? Mas qual foi a última vez que você ouviu alguém sendo chamado de cobiçoso? É raro, a gente não chama as pessoas de cobiçoso ou cobiçosas porque a gente nem considera isso como se fosse um pecado contra Deus. Mas nós não conseguimos ver maldade na cobiça porque as pessoas não conseguem ver as coisas que cobiçamos. Como ninguém consegue ver as coisas que cobiçamos, nós nos sentimos confortáveis com a nossa cobiça. Nos sentimos assim. E nós temos a tendência de evitar pecado na frente das pessoas, mas não temos tendência de evitar os pecados no coração, na mente. Existem pessoas que são calmas por fora, mas que são totalmente vandalosas e vandalosos por dentro. Têm desejos agressivos, pensamentos maus, pensamentos perversos. Se as pessoas pudessem ver todas as coisas que nós imaginamos, a gente teria vergonha. Se Deus expôsse para todo mundo aqui as coisas que você pensa em oculto, em secreto, você nem teria coragem de chegar aqui nessa noite. Você não teria coragem. Você sabe as coisas que você imagina, que você pensa quando você está sozinho. Se Deus revelasse os desejos do teu coração, ou dos nossos corações aqui, a gente veria que alguns irmãos seriam mais parecidos com o demônio do que com outra coisa, por causa dos desejos. Os nossos corações desejam coisas más. Às vezes as pessoas se escandalizam com aquilo que nós fazemos, mas só que aquilo que nós pensamos é muito pior do que tudo que nós fazemos e falamos. Então, Deus tem um conhecimento profundo de todo ser humano. Não existe um ser humano nesse universo que tenha um pensamento, um desejo, um segredo que Deus não sabe. Os teus segredos não são tão secretos como você imagina. As coisas mais ocultas da sua vida não são ocultas como você imagina. Não existe segredo nesse universo em que nós vivemos. Todas as coisas estão expostas diante de Deus. Segredo é algo que não faz parte do dicionário divino. Todas as coisas estão nuas diante de Deus. Absolutamente tudo. Em Êxodos, capítulo 20, se os irmãos puderem me acompanhar. Êxodos, no capítulo 20, quem não tiver Bíblia aqui, tem Bíblia aí para o irmão Gabriel vai distribuir para os irmãos. Êxodos 20, sobre os 10 mandamentos, né? Êxodos 20. É bom a gente conhecer os 10 mandamentos, irmãos. É sempre bom. Êxodos 20, verso número 17. Diz assim a palavra de Deus. Êxodos 20, 17. Diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Esse texto é simples, é claro. E o texto significa justamente isso que está aqui. Não tem nenhum mistério, uma coisa muito secreta aí. O texto é óbvio. Deus proíbe a cobiça. Deus não dá sugestões. Deus não deu opiniões. Deus não deu nenhum conselho. Deus deu ordem. Você não pode cobiçar absolutamente nada do próximo. Nem a esposa, nem a riqueza, nem o campo. Absolutamente nada. A lei de Deus, ela é boa. A gente, por não ser bom, nós por não sermos bons, a gente não consegue ver bondade na lei de Deus. Onde quer que haja um amor profundo por Deus, haverá um amor profundo pela sua lei. Haverá um prazer profundo pela sua lei. O salmista, ele vai declarar o prazer dele pela lei de Deus. A gente ouve, Salmo 119, verso 4 diz assim: Tu ordenaste os teus preceitos para que os fossem diligentemente observados. Então o salmista diz assim, olha, Deus ordenou os seus preceitos, a sua lei, para que ela fosse observada à risca, para que ela fosse observada do modo em que Deus a deu para nós. Então Paulo, em Romanos 7:12, fala assim, olha, a lei é santa, e o mandamento justo é, e ele é bom. Se a gente não tem prazer pela lei de Deus, o problema não está na lei de Deus, o problema está em nós. A lei reflete o caráter do legislador. Então, Deus é bom. Se alguém não tem prazer por essa lei, não tem prazer por Deus. O que é a lei? A lei é o reflexo do caráter de Deus. Todo ser humano que não tem prazer pela lei de Deus, não tem prazer por Deus em si. Então, Deus proibiu
que o homem desejasse a mulher do próximo. A gente fala, como é que Deus vai proibir algo que parece que é impossível, né? Quem é o ser humano aqui que vai falar que nunca cobiçou o que é do próximo? Todo ser humano aqui já cobiçou alguma coisa. Então, em cima, Deus proíbe o furto, a mentira, o adultério. Mas Deus fala, não basta isso. Não basta você consumar o ato com as mãos. Você está proibido de consumar o ato no pensamento também. No desejo em si. Não cobiçarás. A lei não proíbe só apenas as ações. Tem gente que não tem coragem de fazer mal para o próximo, mas tem pensamentos sobre maldade no próximo, deseja mal para o próximo. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas aquilo que nós fazemos, Ele vê aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. O texto não diz, olha, não furtarás a casa do teu próximo apenas, ou não tirarás nada.
seus. Pensa, por exemplo, nos dias de trabalho que você tem. Você trabalha 6 dias, trabalha para conseguir se manter, que é o certo, né? Mas você não consegue ter, às vezes, um dia para trabalhar para o Senhor. Por que as pessoas se esforçam mais para conseguir os recursos desse mundo do que talvez para trabalhar para o Senhor, ou para ler a Bíblia, ou para orar, para trabalhar para o Senhor? Porque todos nós acreditamos que quem vai nos manter é nossos recursos financeiros e não a providência de Deus. Como a gente tem esse pavor, esse certo medo, a gente se esforça tanto pelas coisas do mundo e esquece de Deus. A idolatria é qualquer sentimento no teu coração que compete com o teu sentimento por Deus. Então tem um sentimento forte, sabe? É algo que você olha para aquilo e você fala assim, isso dará um sentido para a minha vida. Se eu tiver isso, eu me sentirei significante. A idolatria é isso. A idolatria não é um objeto, é um sentimento forte no seu coração. Todo sentimento no seu coração que seja mais forte que o teu sentimento por Cristo é um sentimento idólatra. Então a cobiça, ela conduz a isso. Então, um homem só toda a lei de Deus. Pense, a Bíblia fala assim, o primeiro mandamento fala assim, olha, você não pode ter outros deuses diante de Deus. Então a gente viu que a cobiça é um sentimento forte no nosso coração. Okay? O ídolo é qualquer coisa que governa a sua mente, que governa os seus desejos, as suas emoções, os seus prazeres, algo que você acha que dará um sentido na sua vida. Então, só com a cobiça, você fere o primeiro mandamento. Porque você deseja algo mais do que a Deus. Porque se você desejasse a lei de Deus mais do que tudo, você não cobiçaria. Como existe um sentimento forte no nosso coração por algo que é mais forte que o nosso sentimento pela lei de Deus, a gente cobiça. A gente quebra o primeiro mandamento. A gente só com a cobiça, irmãos. Não ter outros deuses diante de mim, por exemplo. Quando você cobiça, você coloca outros deuses. O texto fala assim, não coloca outros deuses na mesma posição. Você não pode desejar algo do mesmo modo que você deseja Cristo. Você não pode ter nenhum sentimento, você não pode empregar mais esforço em algo do que você emprega esforço para agradar a Deus. Todos nós aqui empregamos mais esforço para agradar a algo do que a Deus. Acontece isso. Olha, com a cobiça sou. Pensem no mandamento que diz assim, olha, não farás para ti imagem de esculturas, por exemplo. Uma pessoa cobiçosa, ela cria imagens sobre as coisas. Ela pensa que quando tiver um dinheiro vai comprar algo. Ela cria um monte de planos, de projetos, algo que dará um sentido para a sua vida. Algo que dará uma relevância em si. Ela cria um monte de imagens que darão um certo sentido, uma certa satisfação. Pensa no mandamento que diz assim, não invoca o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome de Deus em vão. Com a cobiça, a gente às vezes toma o nome de Deus em vão. Por quê? A gente fala que Deus está acima de tudo. Mas a gente tem prazeres por algo mais forte do que nosso prazer por Deus. Se Deus está acima de tudo, a gente deveria desejá-lo acima de tudo. E a gente invoca o nome de Deus nisso, de forma errada. Nós invocamos, dizemos, agimos isso na vida prática, não é assim que funciona. Se Deus tem em primeiro... Todo mundo diz que Deus está em primeiro lugar, até você perguntar na pessoa como está a sua vida de oração. Todo mundo tem Deus em primeiro lugar, até responder essa pergunta. Quanto tempo você passa com Deus em oração? Quanto tempo você tira para ler a Bíblia? Todo mundo cai nessa questão. Na teoria, Deus está em primeiro lugar na vida de todos, mas na prática não. Não é o falar que Deus está em primeiro lugar, que diz que Ele está em primeiro lugar, mas é a conduta. Pense no mandamento que diz, por exemplo, para guardar o sábado, o dia do Senhor, o dia de descanso. Esse sentido aí significa, olha, você deve guardar um dia para adorar o Senhor, para se consagrar ao Senhor. Mas uma pessoa cobiçosa não tem tempo para isso. Às vezes está tão ocupada nos seus trabalhos que fica tão cansado que nem tem tempo de se envolver com os trabalhos da igreja, com o trabalho de Deus. Não tem tempo para isso. Como vê que não vai ganhar nenhum dinheiro nisso, ela não se esforça. Porque a cobiça movimenta os seres humanos, às vezes, a fazer coisas. Tem gente que trabalha muito, que tem 2 trabalhos, 3. Não é porque tem muitas necessidades, não. É porque tem muita cobiça. E a Bíblia fala assim, olha, você deve guardar os mandamentos. Olha, irmãos, o 5º ponto sobre a cobiça, que eu falo com vocês aqui, é sobre a ingratidão. Se você não está satisfeito com tudo
grato por tudo. E a Bíblia nos ordena a ser grato por tudo. Tudo. Se você sente que falta algo em você, como você vai ser grato a Deus por tudo? Não tem como você ser grato a Deus por tudo. Se você sente que Ele esqueceu de dar algo para você. A cobiça leva a ingratidão sempre. Olha para as suas orações. Essa semana, você orou por gratidão, agradecendo por tudo que Deus fez na sua vida? Às vezes não. Porque você sempre sente que falta algo. Sempre. Ou uma pessoa, ou mais aumento no salário. Sei lá o que for. A gente sempre sente que falta isso. Então tem um livro chamado Pecados Intocáveis. Ele diz assim: agradecer a Deus pelas bênçãos que temos não é apenas um gesto educado, mas sim um sinal de contentamento nele. Então, sejam muitas ou poucas as bênçãos que Deus tem dado para nós, a gente deve ser sempre grato a Ele. Sabe, irmãos? Eu quero que você pense sobre isso. Olha nas suas orações. Hoje você orou. Eu creio que hoje você orou. Mas hoje você foi grato a Deus? Ontem você foi grato a Deus? Pense em tudo bem que Deus fez por você. E pensa na sua gratidão. O coração cobiçoso nunca está satisfeito com nada. Mesmo Deus ter dado Cristo, o coração cobiçoso sempre sente que falta algo. Mesmo recebendo Cristo, a cobiça é um pecado que nunca nos deixa só, como a gente está estudando aqui. Ele sempre vem acompanhado com alguém, com um irmão. A ignorância, a hipocrisia, a ingratidão, sempre. Sabe o que chama atenção na cobiça, irmãos? Diferente dos outros pecados, que as pessoas conseguem ver em nós, a cobiça ninguém consegue ver. A cobiça ninguém consegue ver e isso torna o pecado mais perigoso ainda. Porque se ninguém consegue ver, a gente se sente confortável em praticar ele. É como... E sempre a cobiça às vezes é como um mau hálito também. Quem tem, nunca sente que tem essa cobiça. Ele embeleza essa cobiça, às vezes, a gente chama isso de ambição. O motor que nos move, né? A meta. É isso aí. Mas nunca chamamos isso de cobiça. Porque a nossa sociedade moderna nos faz entender que cobiça não é pecado. Que é algo... Se a lei de Deus não chamaria a cobiça como pecado, nós nunca veríamos maldade nela, na cobiça. Todo mundo se sentiria ofendido se alguém desejasse o que é seu. Mas a gente não se sente ofendido quando deseja o que é do próximo de forma forte. Então, a lei de Deus, ela serve para mostrar a maldade do nosso coração. Nós somos tão maus, irmãos, eu repito, somos tão maus, que não conseguimos ver maldade nisso. É como se fosse algo normal. Agora eu quero fazer você pensar em algo. Assim como um engenheiro, antes dele construir uma planta, uma casa, seja lá o que for, ele precisa de uma planta. Ninguém começa a construir uma casa sem planta. A cobiça é assim. A cobiça é a planta para todo pecado. Todo pecado, antes do ser humano cometer, ele cobiça. Antes do homem trair uma mulher, ele cobiça. Antes de você assistir pornografia, você cobiça. Antes de alguém roubar o próximo, você cobiça o que é do próximo. Antes de você fazer todo pecado que o ser humano comete tem origem na cobiça. Porque o ser humano precisa maquinar primeiro. O ser humano não chega e faz maquinar aquilo. Ele precisa planejar aquilo dentro de si. A cobiça é como se fosse a parteira que trouxe o pecado no mundo. É a cobiça de Adão e Eva que fez o pecado entrar no nosso coração, nas nossas vidas. Então, quando Deus proíbe a cobiça, Ele está proibindo o embrião do pecado. Porque se você não lutar contra a cobiça, ela não vai ser apenas um desejo em si. Ela vai ser um ato consumado. Então Deus está proibindo, Deus está dando um fim na fonte. Fala assim, você precisa lutar contra a cobiça, porque se você... O ser humano não sai pecando assim, não. Ele cobiça, ele maquina, ele está aí. Às vezes a gente pensa que uma pessoa que caiu em adultério, ela chegou, caiu em adultério. Mas não. Ninguém vai assim, tipo, não, cometi um acidente, pequei, forniquei, caí em pecado, adulterei. Ninguém faz isso. Tudo começa na cobiça. E Tiago fala assim,
pecado gera morte. E o pecado, uma vez consumado, fala assim, Tiago 1,15. Então, a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago está dizendo, olha, a cobiça é a fonte de todo o pecado. Às vezes a gente vê pessoa que rouba, a gente quer falar, não, você não pode roubar. Mas o pecado não está apenas no ato do roubo. O pecado está na cobiça. O roubo, o furto é um fruto. Mas não é a raiz do mal daquela pessoa. A raiz é a cobiça. Ainda que a pessoa não furtar, se ela tiver cobiça no seu coração, ela vai pecar contra Deus de um outro modo. Então, o ser humano que não luta na mente, no coração, ele nunca vai lutar contra os seus pecados nas ações. Se o pecado não é evitado nos desejos, ele não será evitado na prática. Você não consegue evitar o pecado aqui, não sei se é aqui que eu falo no coração, mas tudo tanto faz, né? Você não vai conseguir evitar o pecado na prática. Então, pensem em Davi, em Mateus 5:28, diz assim, eu porém vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? Adultério com ela. Aquele cobiçar já cometeu. Quando Deus olha para nós, Deus não vê apenas aquilo que nós fazemos. Deus vê aquilo que nós desejamos. Deus vê aquilo que nós pensamos. Isso é que Deus vê. Deus não vê nada mais daquilo que nosso coração tem a dizer. Deus não ouve nada mais do que aquilo que o coração tem para dizer. Se o coração for silencioso, se o coração não tiver nada para dizer, ainda que as palavras forem altas, Deus não vai ouvir nada. Deus ouve nossos desejos. Você tem noção disso? Que todo desejo que você tem, todo pensamento que você tem aqui, ele sobe aos ouvidos de Deus. Ele não vê isso como algo inofensivo. Ele vê isso como uma transgressão da sua lei. O pecado da cobiça, ainda que não consumado nas ações, na ação, na prática, ele é tão ofensivo a Deus como aquele que o pratica. Como Jesus fala assim, olha, aquele cobiçar uma mulher no seu coração, ele já praticou. Porque se ele não consegue evitar o pecado no pensamento, ele não vai conseguir evitar o pecado na prática. Se ele não vê maldade em cobiçar o que é do próximo, ele não vai ver maldade em fazer também com o que é do próximo. Em furtar, em se deitar, não vai ver. Então, tudo começa aqui, tudo. Agora pense comigo, se cada homem, se cada mulher, se cada ser humano evitasse o pecado aqui, a gente evitaria muita coisa, muita. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá bom? Se todo mundo tivesse relações sexuais apenas com seu parceiro, não haveria HIV. A gente eliminaria todas as DSTs que existem no mundo. Por causa da cobiça, a gente tem todas as doenças sexuais que existem. Se todo mundo estivesse satisfeito com os bens que tem, a gente não teria nada para roubar o próximo. Não teria nada. Absolutamente nada. Então, tudo isso é resultado da cobiça. Se as pessoas estivessem satisfeitas e satisfeitos com tudo que tem, a gente não precisaria de policiais na rua. Então, todo pecado que o ser humano comete, todo, é resultado da cobiça. É aí onde você precisa lutar, sabe? A gente não precisaria lutar com grandes pecados, se a gente aprendesse a lutar com as pequenas cobiças do nosso coração. Eu contei para os irmãos sobre aquele homem que uma vez ele viu um noticiário, sei lá, uma reportagem de um pedófilo que teve relações sexuais com uma criança. Aí do nada, ele por curiosidade foi assistir o vídeo e cobiçou aquilo. E depois começou a se envolver assistindo pornografia infantil. Aquele desejo foi se tornando mais forte no seu coração, aquela cobiça. Depois uma vez ele viu uma menina passar, não resistiu e cobiçou. Para guardar sua reputação, o que ele fez? Ele matou a criança. Mas tudo começou por um desejo. Por uma coisa aparentemente pequena, mas que foi crescendo. Se você ignorar os pequenos pecados, você vai ter que lutar contra os grandes males da vida. Tudo começa com as coisas mínimas, com as coisas pequenininhas, que nós achamos que são pequenas, mas não são. Você tem desejos hoje no seu coração, que no início você achava que eram coisas pequenas, que você estava no controle, mas que hoje você consegue entender que você não está no controle de nada, porque você não consegue abandonar. No início era apenas um desejo, mas hoje não é um desejo, hoje é um rei no teu coração.
Hoje governa você. Tudo começou como coisas mínimas, uma coisa pequenininha. E se tornou, primeiro você via como uma teia de aranha, mas hoje se tornou uma camisa de força. Que aprisiona você, desejos, pensamentos, paixões. Os desejos do seu coração, eles dizem muito sobre você. Dizem tudo sobre você. Não é o que você fala que Deus está interessado em ouvir apenas, mas aquilo que você é, aquilo que você deseja, aquilo que você cobiça. Em Provérbios, vocês puderem anotar isso para verificar em casa, Provérbios 23, verso 7, diz assim: porque como o homem se imagina consigo mesmo, assim ele é. Provérbios 23, 7, diz assim: como o homem se imagina no seu pensamento, assim ele é. Então, nós podemos definir que aquilo que você deseja, aquilo que você cobiça, define quem realmente você é. Se você é aquilo que você cobiça, quem você realmente é aos olhos de Deus? Quem é você aos olhos de Deus, de acordo com os desejos do seu coração, de acordo com suas paixões? Deus não olha para nós com base apenas naquilo que nós falamos ou cantamos, mas olha no âmago do nosso ser, lá nas profundezas do nosso coração. O desejo mais forte do seu coração define quem você é, porque você sempre vai arrumar uma oportunidade para executar aquele desejo forte no seu coração, sempre. Seja em público ou em privado, você sempre vai satisfazer o desejo mais forte do seu coração. Sempre você vai fazer isso. E o ser humano, quando tem um desejo forte, ele está nem aí. Ele deixa tudo para satisfazer. Pense num homem que tem uma família, por exemplo. Ele tem filhos, família, uma mulher com sofrimento, seja lá o que for. Mas quando ele cobiça alguém, ele esquece tudo que construiu, esquece dos filhos. Por causa da cobiça, ele está disposto a sacrificar a família, a reputação, o trabalho, a posição na igreja, tudo por causa de um desejo. A cobiça cega o ser humano. Nós ficamos assim cegos. Olha, irmão, por isso que eu não acredito na conversão de uma pessoa que não teve seus desejos mudados, que continua pensando, que continua tendo os mesmos desejos que tinha antes de conhecer a Cristo. Nós podemos ver se um coração foi regenerado ou não por causa das coisas que deseja, por causa das coisas que anseia. Se realmente você teve um encontro com Cristo, você vai ter um desejo por Cristo que você não tem por mais nada nesse mundo. Os desejos do seu coração revelam se você realmente foi mudado ou não. Se você mudou realmente de vida ou apenas de comportamento. A mudança externa é inútil se o coração continuar do mesmo jeito que estava antes de ouvir a palavra. E a mudança interna que mostra muito os prazeres do seu coração refletem o estado da sua vida espiritual. Não importa a frequência do culto, não importa se você é uma pessoa que ajuda o próximo, isso não importa muito. Mas eu falo daquilo que realmente importa para Deus, os teus prazeres, os teus desejos. Sabe? O remédio contra a luta da cobiça não é ter sempre mais, como muitos pensam, que eu só preciso ter mais, que eu só preciso ter mais. A gente precisa falar algo, irmãos. A cobiça em si não é um pecado, mas o pecado é o que se cobiça. Isso é um pecado. Cobiça é um prazer, é um desejo forte. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 15, diz assim: e tenho desejado ardentemente comer convosco a Páscoa, antes da minha paixão. Essa palavra quer dizer cobiça, eu tenho cobiçado, eu tenho desejado. Cristo está falando assim: eu desejei ardentemente comer com vocês a Páscoa. A mesma palavra você vai encontrar em 1 Pedro 2,2, que diz assim: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Então fala assim: você deve ter um desejo, tem que cobiçar, você deve ter um desejo que governa todos os demais desejos no seu coração, pela palavra. Agora pense em algo, né? Pedro aqui, ele fala sobre o bebê. Ainda bem que aqui tem crianças, né? A criança, quando ela nasce, ela é cega para o mundo. A única coisa que uma criança quer quando nasce é o leite. Dê riquezas para uma criança, ela não quer. Dê fama, dê prestígios, dê presentes. É como para ela isso não existisse no universo.
Tudo que ela quer é o leite. Então Pedro fala assim, olha, o vosso desejo por Cristo deve ser igual ao desejo de uma criança pelo leite. A criança não cala enquanto não tiver o seu prazer pelo leite satisfeito. Vocês não podem se calar enquanto você não tiver um desejo por Cristo satisfeito. Vocês devem ansiar, vocês devem buscar, vocês devem chorar como uma criança chora pelo leite por Cristo. Busquem a Cristo. Então, Pedro está ensinando para nós a luta contra a cobiça. Fala assim, vocês precisam ter um prazer maior pela palavra e por Cristo do que o prazer que vocês têm pelo pecado. Pedro não está falando, olha, você precisa abandonar aquilo. A Bíblia não trata, a Bíblia fala que você precisa ter um prazer maior. A gente não abandonou o pecado porque a gente não tem mais prazer de pecar, mas é porque Cristo operou em nós um prazer maior do que o prazer que temos pelo pecado. Isso é conversão. Existem pessoas que têm prazer pelo pecado, mas já não sentem nenhum amor por ele. Todo mundo tem prazer pelo pecado, mas nem todo mundo tem mais amor por ele. Então, olha, vocês que são mães, são pais, né? Vocês podem entender isso. A criança, se vocês tiverem um filho, ele tiver com sede de leite aí, ele não vai parar, ele vai atrapalhar o culto, ele vai falar, ele vai fazer tudo. Mas é a natureza dele, tem que fazer isso, porque é assim. E olha como é que Deus é bom. Ele fala assim, você se espelha nas crianças. A gente fala, não, caramba, faz barulho, deixa. Você deve fazer o mesmo barulho com Deus assim. Orar, clamar a Ele. Pensa na criança. Se uma criança desejar leite aqui, ela não vai se importar com quem está aqui. Ela vai chorar. Então Cristo fala, fazem isso. Desejem a palavra. Busquem, tenham prazer acima de tudo. Algumas pessoas até acham que para vencer a cobiça, elas precisam pegar nas coisas que têm e repartir com todo mundo. Mas isso não resolve o problema. Você pode repartir o que você tem com as pessoas, e mesmo assim ainda ter muito amor pelo dinheiro ou pela cobiça de algo. Isso não resolve o problema. A resolução do problema é orar a Deus para que coloque no nosso coração um prazer por Ele que não temos por mais nada nesse mundo. Isso é uma luta difícil. Então, o que a gente precisa entender primeiro é chamar o pecado pelo nome. Enquanto você não vê a cobiça como um pecado, você nunca vai confessar. E você nunca vai se ver livre. Você nunca vai abandonar algo que você não acha que é ofensivo a Deus. A gente precisa fazer isso. Olha, o salmista, ele vai falar sobre isso, sobre o seu prazer por Cristo. Salmo 73, verso 25. Ele fala assim, a quem tem eu no céu senão a ti? E não há na terra nada, nem no céu, que eu deseje mais do que a ti. Então ele está falando assim, olha, não há nada nesse mundo que eu queira mais do que a ti. Esse é o segredo para a luta contra a cobiça. Lutar para ter um prazer por Cristo maior do que qualquer coisa. Porque se você desejasse a Cristo acima de tudo, você lutaria para estar mais próximo dele acima de tudo. Pensa num homem, né? Ele fala assim, a quem tem eu no céu além de ti? Não há nada nesse mundo que eu queira mais do que a ti. Nesse mundo existem dois tipos de homens. Aqueles que desejam a Cristo de todo o coração e aqueles que não o desejam por nada. Não existe um ser humano que deseja a Cristo apenas pela metade. Não existe. Ou a pessoa deseja a Cristo, o cobiça com todo o seu coração, ou não deseja de qualquer forma. Nenhum homem nesse mundo, eu repito, eu sempre falo isso para os irmãos, nenhum homem nesse universo tem um coração dividido. Não existe um ser humano assim. Ou você é frio ou você é morno. É quente ou frio. Ou você ama Cristo, deseja acima de tudo, ou você não deseja de nenhum outro modo. Então esse salmo aqui, ele fala assim, olha, ele não quer ir no céu porque o céu é um lugar bonito, mas porque ele quer ir no céu porque no céu tem aquele que o seu coração deseja, que é Cristo. O próprio céu seria um inferno para esse homem se Cristo não estivesse aí. Ele fala assim, a quem tem eu no céu, o desejo mais profundo do meu coração clama por isso. Ele fala isso. Talvez nós olhamos para um texto como esse e falamos assim, é impossível alguém ter um desejo assim por Deus. Mas eu falo para você, olha, se é possível ter um desejo ardente pelo pecado que é mau, por que não seria possível ter um prazer por Cristo que é bom? Por que não será possível isso? Então, o grande desafio da vida cristã não é apenas ter um desejo por Cristo. É ter um desejo por Cristo que você não tem por mais nada nesse mundo. Lembra que eu falei no início? Que a cobiça é um desejo que governa todos os demais desejos?
que é como um desejo condutor, que sacrifica os demais desejos. Se o desejo por Cristo no seu coração for maior do que todos os demais desejos, você vai sacrificar tudo. Tudo. Não algumas coisas, tudo. Olha, o salmista diz, olha, não há ninguém que eu queira mais do que a ti. Ter desejo por Cristo não é suficiente. Você precisa ter um desejo por Ele que você não tem por mais nada, irmão. Olha, em toda a Bíblia tem um monte de salmos que falam sobre isso. Que o salmista fala, Salmo 19, verso 20. A minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças em todo o tempo. Então fala assim, a minha alma se consome de desejo. Esse desejo a gente pode entender como cobiça. A minha alma tem prazer. Acima de tudo, ela fala, a minha alma se consome, queima. Nós não temos nenhum direito de desejar pouco Cristo. Nós não temos nenhum direito de ter pouco desejo por Cristo. Cristo, nele há tudo. É uma ofensa ter pouco desejo por Cristo. Em Cristo há tudo. Absolutamente tudo. E se você não tem visto isso, é porque você deve estar cego. Em Cristo há absolutamente tudo. Em Cantares, no capítulo 5, no verso 6, assim, 16, o seu falar é muitíssimo suave. Tu és Jesus, tu és totalmente desejável. Não fala que Deus, que o Senhor é desejável, fala que Ele é totalmente desejável. Ele é totalmente. Pensem num desejo dos anjos por toda a eternidade. Eles continuam com o mesmo prazer por Cristo. Ele é totalmente desejável. Então é um pecado não ter esse desejo ardente por Cristo. Então, Cristo não é desejado de nenhuma outra forma. Ele não. É um pecado não desejar muito a Cristo, porque Ele tem muito para ser desejado, irmãos. Ele tem tudo para ser desejado. Ele tem uma beleza infinita. Os homens têm algumas coisas para serem admirados, mas Cristo tem tudo. Não há absolutamente nada em Cristo que não seja admirável ou desejável. Tudo. Mas o nosso coração não consegue se prender em Cristo. Então, se Cristo não for o seu maior, não for o maior desejo do seu coração, você corre o risco de transgredir a lei, o último mandamento, que é para não cobiçar. Sabe, irmão? Desejar algo mais do que Cristo o ofende. Eu vou terminar daqui a pouco, irmãos, dizendo algo para vocês. Você nunca vai desejar algo que você não conhece. Por que você deseja o sexo, por exemplo? Porque você conhece, você ouviu falar. Por que você deseja riquezas? Por que você deseja uma posição? Porque você conhece. A falta de desejo por Cristo é porque a gente não conhece. É impossível conhecer a Cristo e não o desejar de forma ardente. O nosso desejo, a falta de prazer por Cristo, ela envolve a falta de conhecimento por Ele. Nunca houve um ser humano que teve um encontro com Cristo que não o desejou de forma ardente. Nunca. Você cobiça as coisas porque você as conhece. Olha, nós sempre vamos desejar o que amamos com todo o nosso coração. A falta de desejo por Cristo envolve também a falta de amor por Ele. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui, uns 2 ou 3, ou até 4, né, para vocês não ficarem tristes. Para a gente terminar, que mostra o prazer dos nossos irmãos na fé por Cristo, ou como a gente pode chamar, como eles lutavam contra a cobiça. Então eu penso o seguinte, irmãos. Se não há um desejo por Cristo no nosso coração, maior do que o desejo pela fama, por prestígio, por sexo, por posição elevada no trabalho, então a gente nunca teve um verdadeiro encontro com Ele. Nenhum ser humano que não desejou Cristo de todo o seu coração aqui vai desejar Ele no céu. É aqui que o nosso desejo por Ele deve ser acima de tudo. Pensem nos anjos no céu. Eles desejam apenas Cristo. O salmista diz assim, Salmo 143, verso 6, a ti estendo as minhas mãos, a minha alma é como uma terra sedenta e tem sede de ti. Salmos 27, verso 8, quando disseste, buscar o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, meu Deus, eu buscarei. Salmo 84, verso 1, quão amáveis, quão desejáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma
suspira, sim, desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha alma clamam pelo Deus vivo, desejam pelo Deus vivo. Nossa, tem muitos textos aqui que eu separei. Salmo 143, verso 6. A ti estão nas minhas mãos, a minha alma é como uma terra sedenta, esperando por ti. Todos esses homens, eles não escreveram isso porque para deixar a Bíblia mais bonita, ou para, como se fossem palavras de efeito, é o desejo que eles tinham por Cristo. E esse desejo que eles tinham por Cristo faziam eles não darem vazão à cobiça. Eles desejavam Cristo acima de tudo. Então, quando eu evito a cobiça no meu coração, eu estou a mostrar que o meu prazer em obedecer a Deus não é por causa das pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu evito um pecado que só Deus pode ver, então é porque eu evito para glorificar a Deus e mais ninguém. Irmãos, eu vou terminar aqui, dessa vez é sério. Quando você evita a cobiça, você está a mostrar tanto amor para Deus que está no céu, como para o próximo que está na terra, mesmo sem eles saberem. Só Deus sabe disso. Eu não posso cobiçar o que é do próximo, porque Deus proibiu. E porque não gostaria que ninguém cobiçasse o que é meu. Ninguém viu. O hipócrita, ele pode evitar pecados em público, mas nunca vai evitar pecados no coração, na mente, nos desejos, nas vontades. O hipócrita pode evitar os pecados em público para manter a sua boa reputação. Mas se uma pessoa justa, santa e reta está preocupada em evitar os pecados na mente, no coração. E a gente, para terminar, deve lutar, irmão. Confessar para Deus. O primeiro pensamento negativo que você tem, a primeira cobiça, confesse a Deus. Confesse. O pecado ele fica no lado de fora, batendo. Se você não confessar, ele entra. O inimigo lança pensamentos ruins na nossa cabeça. Confesse, irmão. Não dá vazão à cobiça. Ore ao Senhor. Ore. Amém? Vamos orar?